Oi, bom dia. Só para falar então do processo participativo que está previsto para tarde, né? A gente, no momento da inscrição, então todo mundo recebeu, né, uma divisão em subgrupos para discussão, tanto temática, que foram as cores e aqueles grupos das cores, quanto um número de grupo, né? Então, cada um deve ter no crachá uma etiquetinha colorida com uma cor e um número. Na volta do almoço, cada um vai se dirigir para a sala com o número de 1 a 15, se eu não me engano, que você vai fazer a discussão em subgrupo, tá? Nessa etapa a gente vai falar um pouco de questão de diagnóstico e de governança e de visão de futuro, e aí vai ter a oportunidade de haver essa discussão de uma forma mais ampla entre as pessoas participantes, para no final a gente poder também trazer a fala de cada grupo e as propostas para uma discussão, para uma plenária, onde a gente tem um tempo de apresentação de cada grupo, tá? Então eu queria falar que agora, depois do almoço, quando voltar, a gente não retorna aqui para essa sala plenária, mas a gente vai retornar para a sala onde vai estar o subgrupo que cada um já foi designado, tá? E o pessoal aí que está do voluntariado também vai ajudar nessa divisão e nessa orientação, tá bom? Eu queria só falar aqui, muito rapidamente aqui, a Jennifer falou, enfim, só reforçando aí os processos participativos que o pessoal do ICLEI, do Ministério do Meio Ambiente, pensaram. A gente está fazendo essa etapa aqui de manhã, né, que é mais em plenária, e uma etapa também informativa e de troca, de conceituação e tal. O pessoal fez também, como a Jennifer mencionou, existe o formulário de contribuição que está no Redos ali, aberto, vai continuar aberto, e a gente trouxe aqui só muito rapidamente um resumo das contribuições que chegaram por lá. Se puder passar para mim, só para trazer e apagar aqui a luz da frente, por favor, alguém... Só para falar muito rápido que o perfil dos participantes ali, a gente tem 51% das pessoas... O formulário tem, até a semana passada, 288 respostas. É um formulário nacional, então, enfim, poderia ser muito mais amplo, né? Então, é um convite a essa participação aí também. O setor de atuação metade, né, das pessoas são do setor público municipal, 15% da sociedade civil, 13% da sociedade privada, 10% da academia, 7% público federal e 4% público estadual. Então aí você tem a maioria das pessoas do setor público municipal. Pode passar, por favor. Como região, né, a gente tem uma participação até que equilibrada com a distribuição da população brasileira, 39% do Sudeste, 23% do Nordeste, 13% do Sul, 14% do Centro-Oeste e 11% do Norte. Então aí tem uma distribuição razoavelmente equilibrada. E aí uma das perguntas é sobre a relevância, né, dos diferentes desafios aí para expansão, planejamento, implementação, gestão e monitoramento da urbanização urbana. Então, o acesso ao financiamento aparece como uma coisa... são os números bem semelhantes, né? Mas o acesso ao financiamento aparece como mais relevante, elaboração e implementação de projetos e intervenções locais, e articulação e fortalecimento institucional são os temas que são considerados mais relevantes, e aí para baixo, né? Pode passar? E, enfim, aí algumas perguntas, né, sobre o plano de arborização, uma pergunta, né, sobre o plano de a implementação do plano de arborização no município de cada respondente. A maioria dos respondentes dizem que o município não possui plano, 37%, 18% que ele foi elaborado, mas tem necessidade de revisão,
15% que está em fase de elaboração, 17% das pessoas não sabem a resposta e 13% só onde o plano foi elaborado e está vigente em fase de implementação. Também a gente nota, né, que alguns municípios onde você tem mais de um respondente, as respostas também são diferentes entre as pessoas, mostrando que mesmo pessoas que estão interessadas na temática, às vezes não estão acompanhando, não consideram que o plano está no mesmo estágio no município. Por favor. Aí uma pergunta que é feita sobre o indicador de avaliação da arborização urbana municipal, se ele existe ou não, se é aplicado, e em 16% dos municípios enfim, referidos pelos respondentes, 16% sim, enquanto 55% não e 29% não sei. Pode ir. Aí também existe uma pergunta sobre o uso de indicadores de vulnerabilidade para planejar a arborização urbana. Apenas 7 respondentes de 288 indicaram que o município usa. A maioria das respostas não, muitos não sei, muitos não responderam, então a gente tem Aí também há uma pergunta sobre os planos municipais que abordam a arborização urbana em cada município. Claramente, né, principalmente ao plano diretor, com 48% dos respondentes nas respostas. Em seguida, o plano municipal para conservação e recuperação da Mata Atlântica, com 16%. Planos de ação climática, 12%. Plano cicloviário ou mobilidade urbana, 11%, e por aí vai. Então, existe esse mapeamento dos planos que são usados para a arborização urbana. E aí, essa é uma pergunta aberta que está no formulário. A gente fez então, pode ser uma resposta ampla. A gente, enfim, rapidamente, uma sistematização aí das principais diretrizes e metas sugeridas no formulário de contribuição, tá? Sempre reforçando, isso é a contribuição da sociedade. Sobre regulamentação e planejamento, criação de legislação municipal obrigatória aliando-se ao plano diretor e outras políticas públicas, incorporação das normas da ABNT nos processos de planejamento, manejo e plantio, inventário arbóreo obrigatório, criação de um sistema nacional integrado de arborização urbana, articulado com políticas da defesa civil e mudanças climáticas, definição de metas de cobertura vegetal urbana, promoção da arborização como infraestrutura urbana essencial, em relação ao financiamento e incentivos, né, maior disponibilização de recursos financeiros e técnicos, município, criação de fundos municipais específicos, parcerias interinstitucionais para viabilizar projetos, incluindo universidades e empresas do setor, incentivo à produção local de mudas e viveiros, ferramentas de avaliação de serviços ecossistêmicos. Essas são algumas sugestões que várias pessoas fizeram, né? Claro que existem muitas outras, né? Essas são as que mais concentradas, por favor. Critérios, normas técnicas e espécies adequadas, priorizar o uso de espécies nativas, garantindo compatibilidade com o bioma local, limitação do uso de espécies ornamentais e exóticas, orientações para distanciamento adequado entre árvores e infraestrutura urbana, prevenindo conflitos com calçadas, redes elétricas, edificações, normatização das podas e manejo. Sustentabilidade e biodiversidade, valorização da diversidade arbórea, criação de corredores ecológicos urbanos, recuperação de áreas degradadas de preservação permanente. E capacitação, educação e participação social, capacitação de profissionais técnicos e gestores municipais, engajamento da população por meio de campanhas educativas, criação de programas de educação ambiental e uso de tecnologia para ampliar a participação. Pode passar. E aí, por último, alguns dos principais desafios que foram levantados pelas pessoas: falta de planejamento e regulamentação, os municípios não possuem leis e planos estruturados, escassez de financiamento e apoio técnico, dificuldade de garantir recursos para implementação, baixo engajamento da população e das autoridades, conflitos com infraestrutura urbana, deficiência na capacitação dos profissionais, pressão urbana e expansão desordenada,
monitoramento e fiscalização insuficientes, desafios climáticos e ambientais. Então a gente está trazendo isso só para dar uma ideia do que já está vindo pelos formulários de contribuição e também, enfim, essa é a discussão que vocês vão fazer aí na parte da tarde, tá? Obrigado. Então é só falando que a gente tem aí 1 horinha de almoço e a Leia complementa aqui as instruções, e lembrando que na volta, então, cada um encaminha para a sala com o número que está no crachá, tá bom? Obrigado. Pessoal, então vamos para o almoço. Só queria passar os últimos recados. A gente tem 2 restaurantes aqui dentro, no Mackenzie, e aqui no entorno tem também bastante lugar para comer bem pertinho. Um outro recado que eu preciso passar é que para pessoas que a próxima sessão, né, que vai ser a parte de dinâmica, vai ser no piso de baixo. Dá para descer pela rampa, mas tem também um elevador para quem precisar, que tiver mobilidade reduzida. Acho que é isso. Agora, 12h45, vamos combinar 1h45 aqui para o retorno, tá bom?